Boa noite, aqui é o Letras do Espaço e vamos dar continuação com a leitura de O Lobo da Estepe, de Hermann Hesse, para o canal do Fora da Caverna. Agradecendo aí novamente o Mangusto, o Superbra, que estão nos apoiando, o grandíssimo Hernani Carreira, que sempre nos ajuda com a divulgação lá na Sociedade Primitiva. Agradecer o Luiz, do grupo do Contraversão, e os meus amigos que estão aqui hoje para gravar e ler comigo, acompanhar ao vivo a gravação. Petrovic, Sam e Vilum. Bem, vamos lá. Tratado do Lobo da Estepe. Só para loucos. Era uma vez um certo Harry, chamado o Lobo da Estepe. Andava sobre duas pernas, usava roupas e era um homem. Mas não obstante, era também um lobo das estepes. Havia aprendido uma boa parte de tudo quanto as pessoas de bom entendimento podem aprender, e era bastante ponderado. O que não havia aprendido, entretanto, era o seguinte: estar contente consigo e com sua própria vida. Era incapaz disto. Daí, um homem descontente. Isso provinha, de certo, do fato de que, no fundo do seu coração, sabia sempre, ou julgava saber, que não era realmente um homem, e sim um lobo das estepes. As pessoas argutas poderão discutir a propósito de ser ele realmente um lobo, de ter sido transformado, talvez antes de seu nascimento, de lobo em ser humano, ou de ter nascido homem, porém dotado de alguma alma de lobo, ou por ela ter dominado, ou finalmente indagar se essa crença de que ele era um lobo não passava de um produto da sua imaginação ou de um estado patológico. É admissível, por exemplo, que, em sua infância, fosse rebelde, desobediente e anárquico, o que teria levado seus educadores a tentar combater a fera que havia nele, dando ensejo, assim, a que se formasse em sua imaginação a ideia e crença de que era realmente um animal selvagem, coberto apenas com um tênue verniz de civilização. A esse propósito, poder-se-iam tecer longas considerações e até mesmo escrever livros, mas isso de nada valeria ao lobo da estepe, pois para ele era indiferente saber se o lobo se havia introduzido nele por encantamento, à força de pancada, ou se era apenas uma fantasia de seu espírito. O que os outros pudessem pensar a este respeito, ou até mesmo o que ele próprio pudesse pensar, em nada o afetaria, nem conseguiria afetar o lobo que morava em seu interior. O lobo da estepe tinha, portanto, duas naturezas, uma de homem e outra de lobo. Tal era o seu destino, e nem por isso tão singular e raro. Deve haver muitos homens que tenham em si muito de cão ou de raposa, de peixe ou de serpente, sem com que isso experimentem maiores dificuldades. Em tais casos, o homem e o peixe, ou o homem e a raposa, convivem normalmente, em nenhuma causa ou outro qualquer dano. Ao contrário, um ajuda o outro, e muito homem há que levou essa condição a tais extremos a ponto de dever sua felicidade mais à raposa ou ao macaco que nele havia, do que ao próprio homem. Tais fatos são bastante conhecidos. No caso de Harry, entretanto, o caso diferia. Nele o homem e o lobo não caminhavam juntos, nem sequer se ajudavam mutuamente, mas permaneciam em contínua e mortal inimizade, e um vivia apenas para causar dano ao outro. E quando há dois inimigos mortais no mesmo sangue e na mesma alma, então a vida é uma desgraça. Bem, cada qual tem seu fado, e nenhum deles é leve. Com o nosso lobo da estepe, sucedia que, em sua consciência, vivia ora como lobo, ora como homem, como acontece, aliás, com todos os seres mistos. Ocorre, entretanto, que quando vivia como lobo, o homem nele permanecia como espectador, sempre à espera de interferir e condenar. E quando vivia como homem, o lobo procedia de maneira semelhante. Por exemplo, se Harry, como homem, tivesse um pensamento belo,
experimentasse uma sensação nobre e delicada, ou praticasse uma das chamadas boas ações, então o lobo, em seu interior, arreganhava os dentes e ria, mostrava-lhe com amarga ironia o quão ridícula era aquela nobre encenação aos seus olhos de fera, aos olhos de um ura-lobo que sabia muito bem em seu coração o que lhe convinha, ou seja, caminhar sozinho nas estepes, beber sangue vez por outra ou perseguir alguma loba. Toda ação humana parecia, pois, aos olhos do lobo, horrivelmente absurda, ou despropositada, estúpida e vã. Mas sucedia extremamente o mesmo quando Harry sentia-se e se comportava como lobo, quando arreganhava os dentes aos outros, quando sentia ódio e inimizade a todos os seres humanos e aos seus mentirosos e degenerados hábitos e costumes. Precisamente aí era que a parte humana existente nele se punha a espreitar o lobo. Chamava-o de besta e de fera e o lançava a perder, amargurando-lhe toda a satisfação de sua saudável e simples natureza lupina. Era isso o que ocorria ao lobo da estepe. Pode-se perfeitamente imaginar que Harry não levasse de todo uma vida agradável e feliz. Isso não se pode quer dizer, entretanto, que sua infelicidade fosse por demais singular, embora assim lhe pudesse parecer, da mesma forma como qualquer pessoa toma um sofrimento que se abate sobre ela como sendo o maior do mundo. Isso não pode ser dito a propósito de ninguém, mesmo aquele que não tem em seu interior um lobo, nem por isso pode ser considerado mais feliz. E mesmo a mais infeliz das existências tem os seus momentos luminosos e as suas pequenas flores de ventura a brotar entre a areia e as pedras. Assim acontecia também com o lobo da estepe. Não se pode negar, fosse, em geral, muito infeliz, e podia também fazer os outros infelizes, especialmente quando os queria ou era por eles estimado, pois todos os que eles se deram viram apenas uma das partes de seu ser. Muitos os estimaram por ser uma pessoa inteligente, refinada, arguta, e mostraram-se horrorizados e desapontados quando descobriram o lobo que morava nele. E assim tinha de ser, pois Harry, como toda pessoa sensível, queria ser amado como um todo, e, portanto, era exatamente como aqueles cujo o amor lhe era mais precioso, que ele não podia de maneira alguma encobrir ou perjurar o lobo. Havia outros, todavia, que amavam nele exatamente o lobo, o livre, o selvagem, o indômito, o perigoso e o forte. E esses achavam profundamente decepcionante e deplorável quando o selvagem e perverso se transformava em homem e mostrava anseios de bondade e refinamento. Gostava de ouvir Mozart, de ler poesia, de acalentar ideais humanos. Em geral, estes se mostravam mais desapontados e irritados do que outros. E dessa forma, o lobo da estepe levava sua própria natureza dual e discordante aos destinos alheios toda vez que entrava em contato com as pessoas. Quem, entretanto, imaginar que conhece o lobo da estepe e pode analisar sua existência lamentavelmente dividida, incorrerá, sem dúvida, em um erro, pois ainda não se sabe tudo. Não se sabe que, como não há regra sem exceção, e como um simples pecador em certas circunstâncias pode ser mais querido a Deus do que 99 justos, Harry também conhecia de vez em quando exceções e momentos ditosos em que tanto o lobo quanto o homem poderiam respirar, pensar e sentir em harmonia, e mesmo em raras ocasiões estabelecer a paz e viver um para o outro de tal forma que não apenas um vigiava enquanto o outro dormia, mas também se fortaleciam ambos, e em cada um duplicava a energia do outro. Também, na vida desse homem, parecia, como em todas as panes do mundo, que o costumeiro, o consuetudiário, o conhecido e o normal tinham simplesmente por objeto permitir que, de quando em quando, uma pausa de um segundo de duração para dar ao extraordinário, ao milagroso, à graça, se tais curtas e raras horas de ventura compensavam e dulcificavam a triste sina de um lobo da estepe, de forma que a felicidade e a desventura viessem a equilibrar-se finalmente na balança. Ou se, talvez,
Este breve, mas intenso usufruir daqueles que poucas horas compensava todo o sofrimento e deixava um saldo favorável de alegria, é uma questão sobre a qual podem meditar as pessoas ociosas a seu talento. Também o lobo meditava muito sobre isso, em seus dias mais ociosos e inúteis. Bem, agora eu vou estar passando para meu camarada Petrovich continuar a leitura do poema. A esse propósito, há que acrescentar algo. Muita gente existe que se assemelha a Harry. Especialmente muitos artistas pertencem a essa classe de homens. Todas as pessoas têm, especialmente muitos artistas. Não, todas as pessoas têm duas almas, dois seres em seu interior. Há neles uma parte divina e uma parte satânica. Há sangue materno e paterno. A capacidade para a aventura e para a desgraça. Tão contrapostas e hostis como eram o lobo e o homem dentro de Harry. E esses homens, para os quais a vida não oferece repouso, experimentam às vezes em seus raros momentos de felicidade tanta força e tanta indizível beleza, a espuma do instante de ventura emerge às vezes tão alta e deslumbradora sobre o mar da dor que sua luz, espargindo radiância, vai atingir a outros com seu encantamento, desculpa. A isto se devem a essa preciosa e momentânea espuma sobre o mar do sofrimento. Todas aquelas obras artísticas em que o homem solitário e sofredor se eleva por uma aura tão alto sobre o seu próprio destino que sua felicidade brilha como uma estrela, e uma aura tão alto sobre o seu próprio destino que sua felicidade brilha como uma estrela e parece a todos os que a veem como algo eterno, como se fosse seu próprio sonho de ventura. Todas as pessoas, sejam quais forem seus atos e obras, não têm propriamente uma vida, ou seja, sua vida carece de essência e de forma. Não são heróis, nem artistas, nem pensadores da maneira como os demais homens são juízes. Juízes, doutores, sapateiros ou mestres. Sua existência é um movimento de fluxo e refluxo. Está infeliz e dolorosamente partida, e é sinistra e insensata. Se não estivermos propensos a ver um sentido precisamente naqueles raros acontecimentos, ações, pensamentos e obras que brilham às vezes sobre o caos de semelhante vida, entre os homens dessa espécie surgiu o perigoso e terrível pensamento de que talvez toda a vida do homem não passa de um espantoso erro, de um aborto brutal da mãe primeva, um cruel e selvagem intento frustrado da natureza. Mas entre eles surgiu também a ideia de que o homem talvez não seja apenas um animal dotado de razão, mas o Filho de Deus destinado à imortalidade. Cada espécie de homem tem suas características, seus aspectos, seus vícios e virtudes, e seus pecados mortais. Um dos signos do lobo da estepe era o de ser um noctivago. A manhã era alegre em qualquer manhã da sua vida. Nunca fizera nada de bom na primeira metade do dia. À tarde ia reagindo lentamente, principiava a se animar e, ao cair da noite, em seus melhores dias, tornava-se frutífero, ativo e, às vezes, até brilhante e alegre. Disso discorria sua necessidade de isolamento e de dependência. Nunca existira um homem com tão profunda e apaixonada necessidade de dependência como ele. Em sua juventude, quando ainda era pobre e tinha dificuldades em ganhar a vida, preferiria passar fome e andar mal vestido a sacrificar uma parcela de sua independência. Nunca se vendera por dinheiro ou vida fácil às mulheres ou aos poderosos, e mil vezes desprezara o que aos olhos do mundo representa vantagens e regalias, a fim de salvaguardar sua liberdade. Nenhuma ideia lhe era mais odiosa e terrível do que a de exercer um cargo, submeter-se a horários, obedecer a ordens. Um escritório, uma repartição, uma sala de audiência eram-lhe tão odiosos quanto a morte. E o que de mais espantoso podia imaginar em sonhos seria o confinamento no quartel. Sabia subtrair-se todas essas coisas a custo de grandes sacrifícios, e nisso residia sua força e virtude.
Isso era inflexível, incorruptível. Isso era seu caráter. Era firme e retilíneo. Só que essa virtude estavam intimamente ligadas a seu sofrimento e seu destino. Ocorria a ele que se dá com todos o que buscava e desejava com o impulso íntimo de seu ser acabava por ser concebido, mas em grau demasiadamente superior ao que convém a um homem. A princípio, o que obtinha parecia-lhe um sonho e uma satisfação, mas logo se revelava como sendo seu subserviente, amargo destino. Assim, o poderoso era arruinado pelo poder, o rico pelo dinheiro, o subserviente pela submissão, o luxuoso pela luxúria. O lobo da steppe parecia por sua própria independência, perecia por sua própria independência. Havia alcançado sua meta, seria sempre independente. Ninguém haveria de mandar nele, jamais faria algo para ser agradável aos outros, só e livre. Decidia sobre os seus atos e omissões, pois todo homem forte alcança indefectivelmente, indefectivelmente o que um verdadeiro impulso lhe ordena buscar. Mas em meio à liberdade alcançada, Harry, em paz de uma inquietante maneira, que ninguém mais se importava com ele, nem ele próprio, que se afogava aos poucos numa atmosfera cada vez mais tênue de falta de relações e isolamento. Havia chegado o momento em que a solidão e a independência já não eram seu objetivo e anseio, mas antes sua condenação e sua sentença. O maravilhoso desejo fora realizado e já não era possível voltar atrás. E de nada valia agora abrir os braços cheios de boa vontade e nostalgia, disposto à fraternidade e à vida social. Tinham-no agora deixado só. Não que fosse um motivo de ódio e repugnância, pelo contrário, tinha muitos amigos. Um grande número de pessoas apreciava, mas tudo não passava de simpatia e cordialidade. Recebia convites, presentes, cartas gentis, mas ninguém via até ele. Ninguém estava disposto, nem era capaz de compartilhar sua vida. Agora rodeava-o a atmosfera de solitário. Uma atmosfera serena da qual fugia o mundo em seu redor, deixando-o incapaz de relacionar-se. Uma atmosfera contra a qual não podia prevalecer nem a vontade, nem um ardente desejo. Esta era uma das características mais significantes de sua vida. Outra era de que pertencia ao grupo dos suicidas. E aqui é necessário esclarecer que não se devem considerar suicidas somente aqueles que se matam. Entre estes, há suicidas que só chegaram a ser por mero acaso e de cuja essência do suicídio não fazem realmente parte. Entre os homens sem personalidade, sem características definidas, sem destino traçado, entre os homens incapazes e amorfos, há muitos que perecem pelo suicídio, sem por isso pertencerem ao tipo dos suicidas. Quase que há muitos que devem ser considerados suicidas pela própria natureza de seu ser, os quais talvez a maioria nunca atentaram efetivamente contra a própria vida. O suicida, e Harry é um deles, não precisava necessariamente viver em relações particularmente intensas com a morte. Isto se pode fazer sem que seja um suicida. É próprio do suicida sentir seu eu, certo ou errado, como um germe da natureza, particularmente perigoso, problemático e daninho, que se encontrava sempre extraordinariamente exposto ao perigo, como se estivesse sobre o pico agudíssimo de um pêndulo, onde um pequeno toque exterior ou a mais leve vacilação interna seriam suficientes para arrojá-lo no abismo. Esta classe de homens se caracterizava na trajetória de seu destino, porque para eles o suicídio é a forma de morte mais verossímil, pelo menos segundo sua própria opinião. A existência dessa opinião, que quase sempre é perceptível já na primeira mocidade e acompanha esses homens durante toda a sua vida, não representa talvez uma particular e débil força vital, mas ao contrário, encontram-se entre os suicidas naturezas
extraordinariamente tenazes, ambiciosas e até ousadas. Mas assim como há naturezas que caem em febre diante da mais ligeira disposição, assim como propendem essas naturezas aqui chamamos de suicidas, e que sempre são muito delicadas e sensíveis à menor comoção, a entregar-se intensamente à ideia do suicídio, a entregar-se intensamente à ideia do suicídio. Se tivéssemos uma ciência que possuísse coragem e autoridade suficiente para ocupar-se do homens, vez de fizê-lo simplesmente no mecanismo dos fenômenos vitais. Se tivéssemos uma verdadeira antropóloga, uma verdadeira psicologia, tais fatos seriam conhecidos de todos. O que foi dito acima a propósito do suicida só diz respeito, obviamente, à superfície. É psicologia, portanto, uma parte da física. Do ponto de vista metafísico, o assunto aparece de outra forma, e muito mais claro. Pois, vistos assim, os suicidas se nos apresentam como perturbados pelo sentimento de culpa inerente aos indivíduos. Essas almas que encontram o sentido de sua vida não no aperfeiçoamento e moldagem do ser, mas na dissolução, na volta à mãe, a Deus, ao todo. Muitas dessas naturezas são inteiramente capazes de cometer o suicídio real, porque têm uma profunda consciência do pecado que isso representa. Para nós, entretanto, são, apesar disso, suicidas, pois vem a redenção na morte, e não na vida. Estão dispostos a eliminar-se, a entregar-se e extinguir-se, e a voltar ao princípio. Certo, Petrovich. Muito obrigado. Aí... Boa noite, sou o Sam e vamos continuar a leitura de O Lobo da Steppe. Assim como toda força pode converter-se em fraqueza, e em certas circunstâncias deve fazê-lo necessariamente, assim, ao contrário, o suicida típico pode fazer de sua aparente debilidade uma força e um escudo, o que acontece, aliás, com certa frequência. A estes pertencia também Harry, o Lobo da Steppe. Com milhares de semelhantes, fazia da ideia de que o caminho da morte estava pronto para ele a qualquer momento. Não uma quimera juvenil melancólica, mas antes encontrava nesse pensamento um apoio e um consolo. É verdade que nele, como em todos os homens de sua espécie, cada comoção, cada dor, cada desesperada situação da vida despertava imediatamente o desejo de livrar-se de tudo por meio da morte. Mas, pouco a pouco, foi transformando em seu interior essa tendência numa filosofia que era, na verdade, propensa à vida. A profunda convicção de que aquela saída de emergência estava constantemente aberta lhe dava forças, fazia-o sentir a curiosidade de provar seu sentimento até as últimas instâncias. E quando se via na miséria, podia às vezes sentir com furiosa alegria uma espécie de prazer em sofrer. Estou curioso por saber até que ponto um homem pode resistir. E quando alcançar o limite do suportável, basta abrir a porta e escapar. Há muitos suicidas que extraem força extraordinária deste pensamento. Por outra parte, a todos os suicidas é familiar a luta contra a tentação do suicídio. Cada um deles sabe muito bem, em algum canto de sua alma, que o suicídio, embora seja uma fuga, é uma fuga mesquinha e ilegítima, e que é mais nobre e belo deixar-se abater pela vida do que pela sua própria mão. Tendo consciência disso, a mórbida consciência, que é praticamente a mesma daqueles satisfeitos consigo mesmos, os suicidas, em sua maioria, são impelidos a uma luta prolongada contra a tentação. Lutam como os cleptomaníacos lutam contra o próprio vício. O Lobo Steppe era bastante afeito a esse tipo de luta. Nele já havia combatido com várias armas. Finalmente, aos 46 anos de idade, deu com uma ideia feliz, mas não inofensiva, que lhe causava, não raro, algum deleite. Fixou a data de seu 50º aniversário como o dia no qual se permitiria o suicídio. Esse dia, convencionara consigo mesmo, podia usar a saída de emergência segundo a disposição que demonstrasse. Então poderia ocorrer-lhe o que fosse, enfermidades, misérias, sofrimentos e amarguras, que tudo teria um limite, nada poderia estender-se além daqueles poucos anos, meses e dias, cujo número era cada vez menor. E na realidade, suportava agora com mais facilidade males que antes o teriam atormentado profundamente, males que o teriam comovido até as suas raízes.
quando por qualquer motivo as coisas iam particularmente más, quando novas dores e perdas se vinham juntar à desolação, ao isolamento e ao desespero de sua vida, podia dizer aos seus algozes: esperai mais 2 anos e eu vos dominarei. E logo se punha a imaginar o dia de seu 50º aniversário, quando, logo pela manhã, começariam a chegar as cartas e felicitações, enquanto ele, tomado da navalha, despediria-se das dores e fecharia a porta atrás de si. Então a gota das juntas, a depressão de espírito e todas as dores de cabeça e de estômago poderiam procurar outra vítima. Carece ainda de elucidação o fenômeno individual do lobo da estepe, e principalmente suas relações singulares com a burguesia, de modo que tais sintomas devem ser percutados em sua fonte de origem. Tomemos como ponto de partida, já que nos apresenta por si mesma, precisamente sua relação com o burguês. O lobo da estepe vivia segundo o seu próprio entendimento, inteiramente à margem do mundo convencional, pois não conhecia nem a vida de família nem as ambições sociais. Sentia-se isolado, ora como esquisitão e doentio eremita, ora como um indivíduo superiormente dotado, que por seu gênio se sobressaía do comum dos mortais. Desprezava conscientemente a burguesia e vivia orgulhoso de não pertencer a ela. Contudo, sobre muitos aspectos, vivia inteiramente como burguês. Vivia no banco, ajudava alguns parentes pobres, vestia-se sem cuidados particulares, mas de maneira decente e sem chamar atenção. Procurava viver em paz com a polícia, os coletores de impostos e outros poderes semelhantes. Mas, além disso, sentia forte e secreta atração pela vida burguesa, pelas tranquilas e decentes residências familiares com seus bem cuidados jardins, suas escadas reluzentes, sua modesta atmosfera de ordem e decoro. Agradava-lhe ter pequenos vícios e extravagâncias, sentia-se anti-burguês, esquisitão ou gênio, mas nunca fixava residência onde não existisse nenhuma classe de burguesia. Não se encontrava vontade em meio de pessoas violentas, atrabiliárias, nem entre delinquentes e criminosos, mas antes procurava sempre viver em meio à classe média, com cujos hábitos, normas e atmosfera estava bem familiarizado, embora pudesse ter contra elas revolta e oposição. Além disso, foi educado em meio à pequena burguesia e dele conservar um grande número de ideias e noções. Teoricamente, nada tinha em contrário com a prostituição, mas na prática não seria capaz de levar uma prostituta a sério ou considerá-lo realmente sua igual. Aos criminosos políticos, aos revolucionários ou aos sedutores espirituais, podia amá-los como se fossem seus irmãos, ou respeitar o Estado e a sociedade, mas não saberia como tratar um ladrão, ou criminoso, ou sádico, a não ser demonstrando por eles uma compaixão eminentemente burguesa. Desta forma, sempre reconhecia e afirmava como uma parte de seu ser, por pensamentos ou atos, o que faz com que a outra parte negava e combatia. Criado num lar burguês, culto, de moral firme, nunca chegara a liberar parte de sua alma desses convencionalismos, mesmo depois de haver se individualizado na medida do possível dentro da burguesia e haver se divorciado do conteúdo dos ideais e das crenças burguesas. O burguês, como o Estado sempre tão presente da vida humana, não é outra coisa senão a tentativa de uma transigência, a tentativa de um equilibrado entre os inumeráveis extremos e pares opostos da conduta humana. Tomemos, por exemplo, conversas das dualidades, como o santo e o libertino, nossa comparação se esclarecerá em seguida. O homem tem a possibilidade de entregar-se por completo ao espiritual, a tentativa de aproximar-se de Deus, ao ideal de santidade. Também tem, por outro lado, a possibilidade de entregar-se inteiramente à vida de instintos, aos anseios da carne, dirigir seus esforços de satisfazer seus prazeres momentâneos. Um conduz à santidade, ao martírio do espírito, à entrega de Deus. O outro conduz à libertinagem, ao martírio da carne, à entrega, à corrupção. O burguês tentará caminhar entre ambos, no meio do caminho. Nunca se entregará, nem se abandonará à embriaguez ou ao ascetismo. Nunca será Marte, nem consentirá em sua destruição. Mas, ao contrário, seu ideal não é entrega, mas a conservação do seu eu. Seu esforço não significa nem santidade, nem libertinagem. O absoluto lhe é insuportável. Quer certamente servir a Deus, mas também entregar-se ao êxtase. Quer ser virtuoso, mas quer ser igualmente passar bem comodamente sobre a terra. Em resumo, tem que encontrar-se em meio aos dois extremos, uma zona temperada e vantajosa, sem grandes tempestades ou borrascas, e consegue, ainda que custe aquela intensidade da vida e de sentimentos que uma existência extremada e sem reservas permite. Viver intensamente só se consegue à custa do eu, mas o burguês não aprecia nada tanto quanto o seu eu, um eu, na verdade, rudimentarmente desenvolvido. A custa da intensidade consegue, pois a substância e a segurança, em lugar da posse de Deus, cultiva a tranquilidade da consciência.
um lugar do prazer e satisfação, um lugar da liberdade e comodidade, um lugar em lugar dos ardores mortais e uma temperatura agradável. O burguês é, pois, segundo sua natureza, uma criatura de impulsos vitais muito débeis e angustiosos, temerosa de qualquer entrega de si mesma, fácil de governar. Por isso colocou em lugar de poder a maioria, em lugar de autoridade a lei, em lugar da responsabilidade as eleições. É compreensível que essa débil e angustiada criatura, embora existindo em número tão grande, não consiga manter-se que, de acordo com suas particularidades, não possa representar outro papel no mundo senão de rebanho de cordeiros entre lobos erradios. Contudo, vemos que em tempos de governos fortes, os burgueses se veem oprimidos contra a parede, mas nunca sucumbem. Na verdade, às vezes parecem mesmo dominar o mundo. Como isso será possível? Nem o numeroso rebanho, nem a virtude, nem o senso comum, nem a organização serão suficientes para salvá-lo da destruição. Não há remédio no mundo que possa sustentar uma intensidade tão débil em sua origem. E, todavia, a burguesia vive, é forte e próspera. Por quê? A resposta é a seguinte: por causa dos lobos das estepes. Com efeito, a força vital da burguesia não se apoia de maneira alguma nas particularidades de seus membros normais, porém nos extraordinários e numerosos outsiders que, em consequência, a querem rodear com a vaga indecisão e elasticidade de seus ideais. Convivem sempre na burguesia uma grande multidão de naturezas fortes e selvagens. Nosso lobo steppe, Harry, é um exemplo característico. Ele que se desenvolveu muito mais do que se espera de um burguês. Ele que conhece as delícias da meditação e também as sombrias alegrias do ódio, e do ódio contra si mesmo, ele que despreza a lei, a virtude, o senso comum, é, no entanto, um prisioneiro forçado da burguesia e não pode escapar a ela. E assim, em torno do núcleo da burguesia, se sobrepõem amplas camadas de humanidade, muitos milhares de vidas e inteligências, cada uma das quais surgida certamente da burguesia, disposta a uma vida sem reservas, mas que continua dependente da burguesia, por sentimentos infantis e um tanto contagiada em sua debilidade pela intensidade vital. E embora desterradas da burguesia, continuam de certo modo pertencendo a ela, obrigadas a ela e ao seu serviço, pois a burguesia assenta perfeitamente o contrário da máxima do grande: quem não está contra mim, está comigo.